Olá pessoal, se você ainda não me conhece, o meu nome é Fernando Guerra. Hoje eu vou te explicar sobre alguns compostos químicos que é encontrado em vegetais e é encontrado em algumas plantas. É um processo natural da planta. Isso pode ser benéfico ou pode prejudicar a nossa saúde. É sobre isso que eu quero estar discutindo no decorrer do vídeo. Você conhecendo a tua situação, o teu estado de saúde, você vai conhecer se determinado alimento ele vai te ajudar ou vai agravar ainda mais o teu problema. Não sai daí, enquanto vai passando a vinheta, aproveita para se inscrever-se no canal, ativa o sininho de notificação, dessa forma você não vai perder nenhum de nossos novos vídeos com dicas importantes. Segue a vinheta. Olá pessoal, sem delongas, vamos direto ao assunto. Os antinutrientes encontrados em vegetais, nas plantas, é um mecanismo natural de defesa desenvolvido para a sobrevivência. É uma forma natural da planta evitar insetos e os seus predadores naturais, inclusive uma forma natural da planta fazer controle biológico. Mas como é que isso funciona? Vamos começar falando sobre os fitoestrogênios. Algumas plantas, como por exemplo o linho, a soja, contêm esses pequenos compostos químicos na sua essência e este composto químico pode criar efeitos de controle de natalidade em insetos. Uma forma muito inteligente de sobrevivência. Conseguindo esterilizar os seus agressores, eles não vão reproduzir e a planta vai conseguir desenvolver. Algumas mulheres, elas fazem uso desses fitonutrientes quando estão, por exemplo, na menopausa, buscando diminuir a onda de calor, e eu não vejo isso como um problema. Mas determinados alimentos enriquecidos com soja, adicionado a hambúrguer veganos e até mesmo algumas fórmulas para a criança, nós não sabemos qual vai ser o resultado disso a longo prazo. Agora vamos falar um pouco sobre o ácido fítico. O ácido fítico é um outro produto químico que é um antinutriente. Ele impede a absorção de muitos minerais, incluindo o ferro e o zinco. Muito encontrado, por exemplo, no arroz, na aveia, no feijão, e dependendo da sua condição, ele pode ser benéfico ou prejudiciar a tua saúde. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem quantidades excessivas de ferro em seu corpo, isso é uma coisa muito comum em homens e normalmente mulheres não têm esse problema pela sua capacidade de se livrar do excesso de ferro durante o seu ciclo. Mas como os homens não conseguem se livrar do acúmulo de ferro, o acúmulo de ferro pode favorecer problemas como problemas no coração. Fazer o consumo de alimentos ricos em fitatos pode favorecer diminuindo esse excesso de ferro no corpo. Se você tem excesso de ferro, o ácido fítico vai puxar para fora do seu corpo esse excesso de ferro e não posso esquecer que ele também tem efeitos, propriedades anti-câncer. Fica aí até o final e eu vou te dar algumas dicas de como você reverter essa situação do consumo de grãos para quem tem carência de alguns minerais, principalmente o ferro. Agora vamos falar das lectinas. Lectinas é uma proteína encontrada nas plantas e é usada como um mecanismo de proteção, de defesa. As lectinas elas vão quebrar parte do nosso trato digestivo e isso vai fazer buracos em nosso intestino, podendo criar impermeabilidade intestinal. Vários alimentos possuem a lectina, mas nem todas as pessoas vão apresentar sensibilidade. A grande maioria não vai apresentar problema. Apenas um grupo mais sensível pode apresentar sensibilidade. Nesse grupo pode agravar, criando inflamações no seu corpo. Se você tem, por exemplo, uma condição autoimune, veja dentro da tua alimentação se você não tem alimentos ricos em lectinas. Isso pode agravar a tua situação. Vou te dar um exemplo de uma proteína que é lectina. O glúten, ela é uma lectina e está presente em grãos. O glúten pode te gerar grandes problemas. Vamos falar um pouco agora sobre oxalato. Oxalato é um composto químico produzido em nosso corpo, mas ele também pode ser adquirido através de alimentos que, combinados com cálcio, pode criar cristais, podendo gerar problemas relacionados com pedras nos rins e até mesmo inflamação e artrite, podendo acumular-se em diferentes partes do corpo. Quais os alimentos que são ricos em oxalatos? Vamos lá: espinafre, amendoim, chocolate,
amêndoas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma lista com os alimentos que são mais ricos em oxalato. E eu não posso esquecer, mas também existe alguns inibidores de enzima. Mas o que realmente esses inibidores vão fazer? Ele vai bloquear as enzimas responsáveis em ajudar a quebrar as proteínas. Uma ótima maneira de reverter isso é fazendo germinados ou fazer um costume muito antigo que era deixar os grãos, sementes, nozes submersos na água durante a noite. Nossos pais, avós tinham o costume de fazer isso. Esse hábito ajudava a diminuir todos os antinutrientes desses alimentos. Dessa forma, vai melhorar a absorção de nutrientes daqueles principalmente para aquelas pessoas que estão em carência. Uma outra opção é fazer o uso desses vegetais fermentados. Os fermentados também vão diminuir os antinutrientes, aumentando a absorção de nutrientes. Mas se você tem problemas em comer fermentados, você fica inchado, cheio de gases, veja se porventura você não tem uma condição chamada SIBO, S-I-B-O. SIBO é o supercrescimento de bactérias boas no intestino delgado. Quando você come fibras, essa fermentação ela vai acontecer justamente aonde não deveria e vai gerar esse desconforto, vai gerar muitos gases. Mas o que eu posso fazer se eu tenho um SIBO? Se você tem essa condição, você pode apenas cortar seus vegetais por um período de tempo ou simplesmente fazer o uso desses vegetais cozidos no vapor. Algumas pessoas conseguem consumir vegetais cozidos no vapor sem apresentar nenhuma sensibilidade e começar a fazer o uso de alguns antibióticos naturais à base de ervas, como por exemplo alho, tomilho, orégano. Vale reforçar que o óleo de orégano ele é excelente para ajudar nessa condição. Jejuns também vai te ajudar a melhorar essa condição. Veja também a forma de você consumir os vegetais. Exemplo, em um determinado dia, só vou consumir saladas verdes, não vou fazer mistura de cores. Um outro dia, eu vou consumir picles, vou rechear o prato com vegetais sem qualquer salada verde. Veja alguns fermentados sem adição de açúcar. Você pode fazer o uso desses fermentados e depois voltar para a salada verde. Agora, se você tem artrite, tem uma doença autoimune, retire as lectinas e veja se isso vai melhorar a sua condição. Agora, para aqueles que têm pedra nos rins, eu eliminaria todos os alimentos que são ricos em oxalato, tá bom? Então, se você está gostando deste conteúdo, vá adiante, compartilhe com alguém que poderia realmente se beneficiar com esse conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Um abraço, até mais.